Quero convidar vocês a abrirem em Colossenses. E eu gosto muito da carta de Paulo aos Colossenses. E no meu treinamento, a gente aprende a olhar os textos profundamente ali, essa ideia da exposição bíblica. Às vezes termos pequenos e a gente expõe detalhes, mas muitas vezes nós perdemos um pouquinho a dimensão nas cartas, especialmente, de olharmos o todo, né? As cartas eram lidas de uma forma completa quando eram recebidas e depois expostas. E muitas vezes eu comparo a exposição de textos pequenos com essa exposição que eu pretendo fazer um pouco mais ampla da carta inteira, como quando a gente olha uma floresta. Né? Você olhar o detalhe da árvore, olhar a seiva, olhar a folha, olhar o fruto, é muito produtivo. Mas como é bonito também quando a gente vem com um avião, né? E passa por cima de uma floresta e olha também de uma forma ampla, de uma forma completa. Muitas vezes quando a gente olha bem específico, nós perdemos um pouquinho da beleza do todo. Então minha intenção aqui é também tentar olhar um pouquinho com o todo da carta de Paulo aos Colossenses. Então já abre a carta aos Colossenses, a gente vai destacar alguns textos, mas tendo em vista um pouquinho dela completa, né? A origem e a autoria, não vou me ater a detalhes das discussões, se foi Paulo ou não. Entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e Colossenses começa falando Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Então já assumimos aí que Paulo escreve essa carta, não é? Ele escreve essa carta enquanto ele estava preso em Roma, quando ele tinha expectativa já de ser solto. Ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Né? Então, o pastor da igreja de Colossos, talvez, alguns dizem aí que ele tenha sido preso em Roma exatamente quando ele sai da cidade de Colosso e vai para Roma buscar apoio, buscar ajuda de Paulo em uma questão doutrinária específica, e lá ele fica preso, e provavelmente Onésimo, que leva ali a carta junto com uma equipe a Colosso, a Éfeso, e também depois, posteriormente, entrega ao seu ex-patrão, né? Ao seu ex-senhor, que agora era também irmão em Cristo. Então, quando a gente olha para Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, a gente enquadra nesse mesmo período da vida de Paulo, uma prisão em que ele tinha essa expectativa aí de ser solto. Epáfras, que é mencionado no final de Colossenses, estava preso, e ele era o pastor da igreja de Colosso. Então, a preocupação principal dessa carta, ela é de fato uma preocupação pastoral. Não é uma reflexão teológica. Paulo não estava ali dentro de um escritório e falou assim: deixa eu refletir a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, tudo foi criado por ele, para ele, então eu vou destacar essa beleza filosófica de quem Cristo é. Não, a preocupação de Paulo e a preocupação de Epáfras, quando ele busca a ajuda de Paulo, era uma preocupação pastoral, uma igreja que havia sido fundada ali há uns 6 anos antes e agora lidava com uma pressão social, uma pressão cultural muito grande em virtude do local, né? O local que era ali a antiga Frígia, hoje parte da Turquia, não é? A cidade de Colosso, uma cidade que era um centro pequeno, uma cidade que durante o Império Grego, ela foi uma cidade grande. Durante o Império Macedônio, era uma cidade importante, mas como a parte econômica sai um pouco, a centralização da venda de tecido, ela vai para Laodiceia, que estava ali próximo. Você que está familiarizado com as cartas ali do Apocalipse, né? Laodiceia, ela toma esse fator econômico e acaba sendo uma cidade mais próspera. A cidade de Colosso, ela é deixada de lado, e por volta aí do ano 40, 50, 60, ali até um pouco antes, no
Império Romano, ela sofre com desastres naturais. Então era uma cidade que ela é deixada de lado. E esse é um dos motivos do porquê Paulo provavelmente não foi quem fundou pessoalmente a cidade. Então Paulo ele tem uma preocupação estratégica. Ele é uma pessoa só, ele está fundando igrejas e ele vai para os grandes centros. Provavelmente naquele período em que ele estava em Éfeso por 3 anos, ele envia alguns irmãos para cidades menores da região. Então, Epáfras provavelmente foi enviado para Colosso e é quem funda aquela igreja. Então, Paulo não conhecia aquela igreja de uma forma pessoal, né? Mas que cidade era essa? Como que ela vivia? Qual que era o contexto dessa cidade? Para a gente entender, então, um pouquinho das preocupações pastorais. Primeiro, essa cidade ela era formada principalmente por 3 grupos: judeus, frígios e gregos, né? Os judeus eles eram religiosos, ritualísticos, né? O retorno, a briga de Paulo com os judeus parece ser eterna, né? Em todas as cartas, em algum momento, ele tem que bater na cultura judaica, na necessidade de ritos, de retorno a sacrifícios, né? E 2000 anos depois a gente tem igrejas com a Arca da Aliança no púlpito, com trombetas nas laterais. Eu já vi igreja fazendo até sacrifício ao vivo, né? Então, foi meio assustador, o sacrifício assusta, matar um animal no púlpito. Mas parece que essa briga a gente ainda não venceu depois de 2000 anos. Mas essa era uma preocupação de Paulo quando ele escreve os Colossenses. Os frígios eram um grupo extremamente místico. Tá? Eles tinham muito desse sobrenatural, feitiçaria, bruxaria, misticismo. Então, e isso envolvia bastante aquela cidade, a própria cidade de Éfeso, né? Foi queimado ali livros de magia. Então, aquela região era uma região onde o misticismo ele tinha aí uma força. E os gregos, por natureza, filósofos, lógicos, amantes da filosofia, da lógica, da argumentação. Então, a gente tem 3 grupos bem complicados por evangelho, porque o evangelho ele vai contra todos eles. Ele não caminha na direção do rito religioso, ele não caminha na direção dessa mágica sobrenatural, e ele também não caminha na direção da lógica humana. Nenhum desses 3 grupos, por natureza, receberiam um evangelho puro sem nenhuma dificuldade. É por isso que nessa região ela se desenvolve, né? Ela desenvolve com bastante força o que a gente chama de um proto-gnosticismo. Então, o gnosticismo ele se desenvolve lá no século II, de uma forma mais completa. E o que dizia tudo isso? Que havia um conhecimento superior, né? Então, o gnosticismo vem da palavra gnosis, do grego gnosis, que significa conhecimento. Tá? Então, é como se eles defendiam que algumas pessoas tinham tido um conhecimento superior até aos apóstolos. E que um grupo pequeno de pessoas tinha essa espiritualidade superior que exigia ritos, exigia misticismo e exigia um conhecimento de filosofia grega. Então falava assim, olha, Jesus não ressuscitou. Lá no século II surge o docetismo dizendo que Jesus ele não ressuscitou porque ele não morreu. Né? Porque, na verdade, ele parecia carne. Ele não era realmente carne. Né? Ele fingiu que morreu. Então, surge isso da cultura grega. O grego não aceitava bem a ressurreição. Porque a morte era a libertação do corpo. Era a libertação da alma, da prisão da alma. Então, o evangelho ele vai contra tudo aquilo que, culturalmente, essa cidade ela estava acostumada. E ainda surgia os ascéticos também, que é aquele grupo que queria um sacrifício pessoal. Né? Então eu não vou comer, porque se eu não comer eu sou mais espiritual do que quem come.
né? Se eu vou bater no meu corpo, eu vou deixar de ter relação sexual com o meu cônjuge, porque assim eu sou mais espiritual. Então, todos esses grupos geram essa situação contextual daquela igreja. A igreja sofria dessa pressão muito forte, que era uma pressão cultural, de voltar para a filosofia humana, de voltar para o legalismo, de voltar para um misticismo, tá? E que Epáfras, ele olha para tudo isso e fala assim, a minha igreja, ela tem um risco. E eu acho que eu já não estou sabendo, eu não sou a pessoa para lidar com tudo isso. Eu preciso agora de uma instância superior, e naquele tempo a instância superior era o apóstolo, né? Então vamos falar com o apóstolo. Não tinha escritura completa revelada. Eu estava no processo de revelação. É isso que motiva Epáfras a sair de Colosso e caminhar por mais de 100 quilômetros e chegar até Roma. Não era próximo. Aproximadamente, se eu não me engano, aí, se eu não estiver me confundindo, porque eu esqueci de anotar, 160 quilômetros. Mas não é tanta coisa, né? Se eu pegar minha Hilux, não é agora 160 quilômetros, algumas horas, se você for um pouco mais pé de chumbo ou menos, né? Tem quem faz em 30 minutos, tem quem gasta 4 horas. Mas a gente chega. Aquele tempo não dava, talvez a um cavalo 2.0, não é? Um jegue 1.5, a gente ia chegar lá a um pouco mais devagar e deixar a igreja sem o pastor. Mas a preocupação de Epáfras com essas questões era tão grande que ele falava, eu preciso resolver isso. E chegou aí a ser preso por conta disso. Por isso que a ênfase dessa carta é a supremacia de Cristo. Né? Ou traduzindo aí supremacia, né, para uma linguagem um pouquinho mais comum nossa, a superioridade de Cristo em relação a todas as outras coisas. Todas essas expectativas produzem aí essa versão inicial do gnosticismo. Por isso que a gente pode olhar aí para uma estrutura bem básica da carta. Paulo ele começa se apresentando, e a importância da apresentação de Paulo era que a igreja não conhecia. Né? E aí Paulo começa com aquele início dele de já dar carteirada, né? Quando a carta é difícil. Né? Quem está escrevendo é Paulo o apóstolo. Não é ninguém menos do que um apóstolo de Cristo Jesus, né? Pela vontade de Deus. Então não é qualquer apóstolo, porque os colossenses talvez já estavam tendo contato com falsos mestres que se chamavam também de apóstolos e com conhecimento superior. E Paulo diz, olha, eu sou distinto desses. Eu sou apóstolo pela vontade de Deus. E eu não estou aqui sozinho, estou aqui também com o irmão Timóteo, é gente que vocês conhecem. Eu tenho aqui comigo também Epáfras, que mesmo preso, lá no final da carta, aquele texto bonito que diz que Epáfras batalhava em oração por aquela igreja. Diariamente Epáfras batalhava em oração por aquela igreja. E quando a gente entende esse contexto todo, dá para compreender um pouquinho a carta. Do capítulo 1 do verso 1 até o 15, Paulo se apresenta, ele elogia os colossenses pelo que ele tem ouvido. São crentes em Cristo Jesus. Ele não está falando para pessoas que ele acha que não são crentes. Ele está querendo prevenir uma igreja de não se desviar do caminho devido a toda essa pressão cultural que vinha de dentro e de fora da igreja. Ele destaca a fidelidade, a espiritualidade e destaca também a salvação. Ali do verso 15 ao 23, um texto muito bonito em que Deus revela a Paulo e coloca Cristo como supremo, como superior a todas as coisas, até mesmo sob a criação, em que tudo foi criado por Ele e para Ele.
não é? Depois ele começa a falar do trabalho dele. Cristo, ele é o Cristo Supremo, é quem motiva Paulo no seu ministério. É esse Cristo superior que incentiva Paulo a se desgastar no ministério. Paulo, ele não desanima, ele não se abate, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio aos desafios, não porque ele é um super-herói, mas é porque ele tem consciência de quem é Cristo, o papel superior que Cristo tem na sua própria vida, no seu próprio ministério. E aí ele começa a desenvolver o que é talvez o tema principal da carta, que a base da espiritualidade é o relacionamento com Cristo, e esse relacionamento exige mudança. Quando eu estava lendo Colossenses, eu me lembrei da minha professora de redação, porque ela falava na redação, de uma forma simples, tem que ter começo, meio e fim. Não é? Você tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Colossenses, você vê isso de uma forma bem clara. Paulo introduz quem ele é, quem Cristo é e o papel que Cristo tem no seu ministério. Então ele identifica a sua pessoa. Depois ele desenvolve os temas de preocupação dele. Cristo é superior à filosofia, Cristo é superior à expectativa, Cristo é superior ao misticismo, Cristo é superior ao legalismo. E aí toda essa superioridade exige na vida do cristão mudança. É como ele termina ali capítulo 3 e 4. E aí ele conclui ali com as suas admoestações finais, com a sua conclusão ali da carta do 4:7 ao 18, mandando abraço para todo mundo, falando que Timóteo estava preso, também manda ali saudação, Epáfras batalha em oração, e ali ele encerra a carta. A gente vê essa estrutura bem feitinha, dentro de uma estrutura bem básica da carta aos Colossenses. É uma carta que eu acho realmente fantástica. E os principais ensinos dessa carta, que eu quero discorrer com um pouquinho mais de tranquilidade, o primeiro deles é que Cristo é superior à nossa expectativa. E nesse sentido ele é superior e ele vai além. Qual que é a grande preocupação de Paulo? É o que alguns autores chamam de evangelho mais. Jesus é suficiente, mas eu preciso de mais alguma coisa. Eu preciso de mais uma regra de conduta, eu preciso de mais experiências sobrenaturais, eu preciso mais filosofia, eu preciso mais sociologia, eu preciso mais política determinada. Não. Cristo é suficiente. A melhor ilustração que eu vi sobre isso e que eu olho para a preocupação de Paulo, eu pessoalmente eu gosto muito de Coca-Cola. Não sei se você gosta de Coca-Cola. Eu tenho aí um pouquinho de barriga, não é à toa, não é de chopp, é barriga de Coca. E você pega uma Coca gelada, num dia de calor. É algo que vem de Deus, eu acho que vem direto do céu, não é? Vem de Deus. A Coca sozinha ela é boa, gelada, é boa. Agora, e se eu pegar 2 gotinhas de vinagre e colocar nessa Coca? Quantos aqui tomariam essa Coca? Esse é o problema do evangelho mais. O evangelho é a Coca gelada, é bênção de Deus. Mas quando eu tento acrescentar qualquer expectativa, qualquer coisa que vem de mim e não do alto. É claro que o evangelho é muito maior até que a Coca, para você ver como o evangelho é bom, né? É superior, inclusive, que a Coca-Cola, para aqueles que são viciados como eu, né? Nós não podemos acrescentar nada. E essa é a preocupação de Paulo. Paulo fala assim, olha, Cristo ele é superior a qualquer coisa que você pode esperar. Olha dos versos 15 ao 23. 1:15 ao 23. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis,
tronos, soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas não só por Ele, mas também para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Jesus é maior do que qualquer coisa que eu possa esperar. Ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, Ele é o próprio Deus. Ainda que homem de carne e osso, porque Ele assumiu o meu e o seu lugar. Essa verdade de que Ele é Deus e também de que Ele é carne, ela é uma verdade agressiva tanto ao grego, que não curtia muito a ressurreição, quanto ao judeu, que não curtia muito a divindade de Jesus. Então não importa a expectativa que o colossense tinha lá atrás, por volta ali do ano 50, 60, Jesus não atende a sua expectativa humana. E 2000 anos depois, Ele continua não atendendo a minha expectativa humana. Ah, mas agora a briga não é mais grego e judeu. Não. Agora a briga é, Jesus era de direita ou era de esquerda? Jesus ele estava a favor lá do socialismo ou do capitalismo, ou de qualquer outra filosofia política que vier daqui para frente? Nenhum nem outro. Porque a expectativa que vem com Cristo não vem da terra, é algo que vem do alto. Não importa a expectativa que eu ou você tenha, se eu não submeter ela à cruz de Cristo, se eu não submeter ela à palavra de Deus, eu vou inventar um Cristo de acordo com a minha preferência. Né? Alguém que tem uma tendência a ser mais estatista, ele olha para o evangelho e fala aqui, ó, tá vendo? Jesus, ele cuidava dos pobres. Alguém mais liberal, ele fala assim, olha, Jesus incentivava o indivíduo a cuidar dos pobres, não o Estado. E aí, o que Jesus fazia? Ele abraçava quem precisava, ele curava, ele cuidava, ele se preocupava. Mas ele não se encaixa na minha expectativa social, na minha expectativa política, na minha expectativa filosófica. Não importa qual expectativa que eu coloco que venha da minha família, que venha do meu país. Não importa. Cristo, ele está muito além disso. Ele é superior a qualquer expectativa que eu consiga colocar. Ele é o primogênito não no sentido do primeiro criado, mas no sentido de ser o principal, aquele em que todas as coisas convergem. Nada na criação ou fora dela, seja visível ou invisível, é maior do que Cristo. E olha aqui a preocupação de Paulo, aqui ele já começa a lidar com a expectativa de judeus e místicos. E ele diz, nada disso é maior do que a pessoa de Jesus Cristo, o Deus invisível, aquele que é a imagem de Deus. A imagem perfeita do Deus invisível. Quem sabe Paulo já tem aqui Jesus como modelo para cada um quando a gente pensa em que fomos criados à imagem de Deus. Mas Adão falhou como a imagem de Deus. Nós falhamos como a imagem de Deus. Jesus Cristo, ele é a imagem, ele é o modelo, ele é o primogênito, o primeiro a ressuscitar. Aqueles em que nós colocamos a esperança. Aquele no qual agora somos co-herdeiros com Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele é superior a qualquer coisa, a qualquer pessoa, a qualquer ser que eu possa idealizar ou imaginar ou pensar. Cristo, ele é supremo.
Ele se fez carne e ele é o agente da criação. Ele é o redentor, ele é o cabeça da igreja. E redime uma criação rebelde e depravada. É assim que Paulo ele começa a ambientalizar os temas principais dessa carta. E aí ele segue, depois de falar um pouco do seu ministério, porque ele prega aos gentios e a base é Cristo, ele começa com algumas preocupações mais específicas, né? Cristo ele não é só superior à minha expectativa, mas ele também é superior à filosofia humana. Havia um grupo de sofistas que tinham argumentos bem elaborados e negavam a divindade, negavam a redenção, ou resumiam o evangelho em algo filosófico, argumentativo. Hoje, muitas vezes, nós resumimos o evangelho a boas ações, a fazer o bem ao outro, a ser ético, a ser correto. O evangelho ele é muito superior a isso. O evangelho é superior à academia, o evangelho é superior à filosofia, o evangelho é superior à argumentação, é um relacionamento profundo com Cristo, de salvação e transformação. A lógica não é suficiente, porque a ressurreição não é lógica. A lógica diz, quando você morre, não volta. Cristo diz, eu vou ressuscitar, ele ressuscita, e ele diz, eu vou voltar. E aqueles que morreram em Cristo vão também ressurgir. Isso não faz sentido. O evangelho ele não é explicado simplesmente com a lógica. Em alguma medida, a lógica ela caminha até um limite. O evangelho vai além da lógica humana. Ela é poder de Deus. Ela é loucura para aqueles que não creem. Paulo lida muito mais nesse sentido em 1 Coríntios, por exemplo, que era um grupo extremamente lógico, um grupo mais filosófico, e ele fala, olha, o evangelho é loucura. Em Romanos ele chama disso que o evangelho ele é poder de Deus. Então dá um ar sobrenatural do evangelho em que a lógica humana ela não consegue explicar. Jesus é mais do que o suficiente para a minha intelectualidade. Minha intelectualidade ela é importante, eu preciso nutrir, mas ela tem um limite. A capacidade intelectual tem um limite. Vamos pensar na Trindade. Um único Deus que existe em 3 pessoas distintas. Como? Essa é uma boa pergunta que muita gente já tentou explicar e honestamente eu só creio, porque eu nunca tive uma resposta assim que realmente me convencesse. Mas eu creio porque é revelação. E a gente pode complicar ainda mais, né? Porque uma dessas pessoas tem 2 naturezas. Então Deus é trino e uma dessas pessoas é plenamente homem, plenamente Deus. Como? A minha intelectualidade ela tem um limite. E é o limite em que, a partir desse ponto, é a fé. A fé na pessoa, no relacionamento com Cristo. Mas Cristo ele não é apenas superior à filosofia, ele também é superior ao legalismo. Versículos no capítulo 2, verso 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue porque vocês comem ou bebem ou em relação à festividade religiosa ou celebração de luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. Realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não transforme sombra em realidade. Nós não precisamos de uma arca da aliança aqui. Nós não precisamos da trombeta, eu não preciso guardar o sábado, porque todas essas coisas apontavam para a pessoa e obra de Cristo. O tabernáculo apontava para um Deus que habita no meio do seu povo. Cristo veio
o Espírito de Deus habita em cada um de nós. Isso tudo era sombra. Percebe que essa linguagem é uma linguagem judaica. Olha, não importa o que você come ou deixa de comer. Glória a Deus por isso. Mas eles me perguntaram, pastor, é pecado comer carne de porco? Eu falei assim, pecado é não comer carne de porco, porque é bom demais. Né? Eu acho que quem não come carne de porco está pecando. Né? Não preciso mais disso. Porque até essa ideia da carne e do sábado, que apontava para um povo separado, para um povo diferente, se cumpre em Cristo. Ainda que eu coma carne de porco, eu faço para a glória de Deus. E eu vivo uma vida diferente aonde eu caminho. Como que eu expresso esse princípio que era sombra? Eu trabalho, no meu trabalho eu sou diferente. Eu sou pontual, eu respeito as pessoas, eu compartilho de Cristo, eu me visto para a glória de Deus. O meu linguajar é para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. E desse modo eu expresso essa vida diferente que o comer o fazia quando era sombra, que o guardar o sábado fazia quando era sombra. Agora eu vivo a realidade do Evangelho, que é muito mais palpável e poderosa do que a sombra, porque ela é expressa na vida de cada um de nós. Cristo, ele é superior ao ritual. Cristo cumpriu a lei que eu não sou capaz de cumprir. Paulo diz lá em Romanos, né, se você erra em um item da lei, você já quebrou toda a lei. Quem aqui nunca contou uma mentira? Né? Se alguém disser, provavelmente estará mentindo. Né? Nós não somos capazes de cumprir toda a lei. Apenas Cristo cumpriu toda a lei. Então eu não estou mais debaixo de um legalismo. Eu não tenho mais a necessidade de guardar os ritos, ainda que eu tenha tradições, mesmo no ambiente da igreja, eu não preciso mais guardar esses ritos. Isso tudo, ele fica para trás. Cristo é também superior ao misticismo, versos 18 e 19. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente visões em sua mente carnal e torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Eu não dependo de revelações. A revelação está na Escritura. Ainda que eventualmente, de uma forma espetacular, em alguma razão específica, Deus possa fazê-lo, pode. Testemunhos de muçulmanos que sonham com Jesus, são evangelizados e se convertem e vão atrás de uma igreja já convertidos. Glória a Deus, então não preciso mais mandar missionário, porque Jesus entra no sonho, o sonho é mais seguro do que o missionário, né? Então não vou mais mandar? Não, isso é uma exceção. Deus pode fazer? Pode, mas essa revelação nunca vai contra a Escritura. Eu não dependo do misticismo. Não, eu vou falar com o pastor fulano porque a oração dele é poderosa. Não, o poder depende de Deus e não do meio. Nós somos apenas ferramentas, nós somos apenas barros na mão do oleiro. Eu tenho o privilégio de ser usado por Deus. E eu não dependo desse misticismo. Alguns anos atrás tinha um hábito que eu achava bem legal, bem interessante, né? O pessoal lá orando começava a dançar com anjo. Eu achava bem interessante. De repente, anjo gosta de dançar. Não sabia, não tenho base para isso. Mas o pessoal começava a dançar, né? E outras ações que às vezes até assustam. Gente imitando o leão, saindo rugindo. Brincava uns anos atrás, unção da largatixa. Uma camarada grudava assim na parede, ninguém tirava. Eu quase acreditava que era real. Porque você não tirava mesmo. O camarada era empenhado, né? O que isso tem a ver com o Evangelho? Eu não preciso disso.
O Evangelho, ele é extraordinário quando ele é vivido no dia a dia, da forma ordinária, né? No sentido dela, que ordinário na nossa língua parece um xingamento, né? Mas ordinário no sentido de comum. Esse é o extraordinário do Evangelho. Eu vivo o sobrenatural do Evangelho toda vez que eu me levanto para a glória de Deus e mesmo com o chefe mala, eu entro sorrindo, porque o meu trabalho é a forma como eu sirvo a Deus. Né? Aqueles que têm alunos aí, né, tem professor aqui, né, tem que ter muito do Evangelho. Né? Se tem adolescente naquela fase mais chata, né, ou criança mal educada, né, é só a graça de Deus para que exerçamos essa profissão tão bonita para a glória dele. Isso é sobrenatural. Isso é um evangelho puro sendo vivenciado no dia a dia. E finalmente dos versos 20 ao 23, e diz assim: já que vocês 2:20 a 23, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares do mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade, como o corpo, mas não tem valor algum para refrear o impulso da carne. Ele está lidando aqui com ascetismo. Eu não preciso agredir o meu corpo. A vida cristã não é um conjunto de regras. Faça isso, não faça aquilo. Os casais, né? Por que eu não tenho relacionamento sexual antes do casamento? Meu pastor não deixa. Ô, pobre. O pastor não tem nada a ver com isso. Minha religião não permite. Não. Eu não faço isso porque eu vivo para a glória de Deus. É Ele quem me criou. Ele tem o melhor para mim. Eu vou desfrutar disso no momento certo. Eu não me visto de uma forma sensual. No meu caso, primeiro porque ninguém ia querer ver, né? Mas assim, mesmo quem tem um corpo mais bonitinho do que o meu, eu não faço isso por quê? Porque eu me visto para a glória de Deus. Pegar um pouquinho de água, começando a tossir, meus irmãos me perdoem. Eu me visto para a glória de Deus, não porque eu sou obrigado por um conjunto de regras. E ele vai lidar com a verdadeira motivação de uma vida diferente no capítulo 3, dos versos 1 a 4. Olha, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados em sua glória. Ele começa a falar, façam morrer a carne, e vai falar uma série de ações no capítulo 3, e finalmente as responsabilidades social, papel de marido, papel de esposa, papel de servo. Agora, qual que é a diferença dessa vida diferente para o ascetismo de regra? Eu não vivo diferente por conta de um conjunto de regras. Eu vivo diferente porque eu tenho consciência do que Cristo fez por mim. E eu vivo para Cristo, independente desse conjunto de regras. É o meu relacionamento com Cristo quem me motiva, quem me capacita. A superioridade de Cristo sobre a filosofia, sobre o ascetismo, sobre a religiosidade, sobre o legalismo, sobre o misticismo, exige uma vida diferente, tanto dos líderes quanto do povo de Deus. É isso que me motiva a viver uma vida diferente. As minhas prioridades mudam. Minha prioridade não está na terra, ela está no céu. O meu caráter é diferente. A referência da minha vida muda. Os meus relacionamentos mudam. As minhas relações sociais também mudam.
Alguns princípios que esse texto deixa evidente, já caminhando aí para o final. Eu sei que alguns já estão pensando, olha, está chegando na hora do almoço, né? Começa já a bater aquela fome e eu não quero competir com o estômago de ninguém, né? Porque com certeza eu vou perder. Não é? Mas alguns princípios que nos ajudam aí. Cristo não atende a nenhuma expectativa humana. Nenhuma. Independente de qual ela seja. Porque o Evangelho não vem do ser humano. Pensa você como um judeu no primeiro século, sendo Jesus um humano ou os apóstolos fundando uma religião. Se você quer adeptos, você ia falar do evangelho? Não, você apanha de judeu, de grego e de gentil, porque você não apela para o misticismo, você não apela para o legalismo e você também não apela para a filosofia. Você apanha de todo mundo, você ia ser uma religião de um homem só. E provavelmente ia apanhar do governo também, se falasse que tem um só Deus. Como os cristãos foram perseguidos por isso. Então, das duas, uma, ou Jesus era Deus e os apóstolos foram capacitados, ou eles eram péssimos líderes, porque não souberam fundar uma religião com adepto. Mas o evangelho cresceu por quê? Porque é poder de Deus. Não há como o evangelho de Cristo se adequar à cultura, política, educação ou expectativa social. As filosofias de educação vão contra o evangelho de modo geral. As filosofias de psicologia vão contra o evangelho. A filosofia política, ela vai contra o evangelho. A nossa cultura, ela vai contra o evangelho. O evangelho, ele vai além da cultura. Não há filosofia em qualquer área que seja que se adeque ao evangelho. Por quê? Porque ele é revelação de Deus. Cristo é superior a qualquer regulamentação religiosa que criemos, independente da origem. E aqui a primeira coisa que eu gostei no primeiro dia que eu vim aqui é que o pastor não estava de gravata. Eu falei, gente, isso é de Deus. É que se tem uma coisa que eu não gosto é gravata. E pega a igreja batista mais tradicional, né? Se o pastor não tiver de gravata, ele não é pastor. Será que isso não é uma expectativa? Isso tem a ver com o evangelho? Será que eu não estou acrescentando, mesmo na igreja? Como é fácil para nós acrescentarmos ritos? Uma vez teve uma igreja, que era congregação, ela teve uma dificuldade com a igreja mãe. Por quê? O culto era domingo à noite. Aí o pastor da congregação, vamos mudar para domingo de manhã? Por quê? Porque a maioria que era em Socorro, a igreja, e a maioria vinha de sítio, e à noite dirigir é mais perigoso, alguns irmãos idosos. Vamos mudar? Não. O culto da nossa igreja é no domingo à noite. Fazer o culto domingo de manhã é pecado. É quase isso, não foi falado, obviamente, mas não permitiram a mudança, porque a cultura da igreja nós não estamos presos a isso. Nós celebramos no domingo porque é o dia da ressurreição, mas se por qualquer razão o melhor dia para celebrar o culto for numa quinta-feira, vamos fazê-lo na quinta-feira, não tem problema. Porque o evangelho, ele não está preso a essas questões legais, culturais, ou que restringem. O evangelho tem a ver com relacionamento, tem a ver com comunhão, tem a ver com pregação da palavra. E isso eu consigo fazer de várias formas. O evangelho é o caminho contrário dos ritos religiosos ou do ascetismo. Deus é quem toma a iniciativa e me dá condições de cumpri-la. Gosto muito de uma frase atribuída aí a Agostinho, que dizia, Senhor, capacita-me a fazeres o que me pedes e peça o que quiseres. Desde que o Senhor me capacite, pode me pedir qualquer coisa. Agora, se não me capacitar, eu não vou conseguir dar nenhum passo. O ascetismo diz, eu me sacrifico de alguma forma, eu vou deixar de tomar Coca-Cola, porque se eu parar de tomar Coca-Cola, eu vou ser mais espiritual do que esses carnais que tomam Coca-Cola.
Eu vou deixar de fazer algo, eu vou me enfiar no meio de um deserto, eu vou me enfiar no alto de um monte separado da sociedade, porque assim eu sou mais espiritual. Não. É Cristo quem faz todas as coisas. O evangelho do início ao fim depende de Cristo. Enquanto o ascetismo e a religiosidade diz, eu vou fazer algo para ser aceito por Deus e expressar a minha fé e de alguma forma merecer, o evangelho diz, você nunca vai conseguir atingir isso. É Cristo que vem até o nosso encontro. É Deus quem nos capacita. É o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo para a glória de Deus. A espiritualidade em Cristo não tem a ver com rito, sacrifício, mas com relacionamento com Cristo. É a minha relação com Cristo diariamente quem me motiva. Cristo é superior a qualquer tipo de misticismo, magia ou evento sobrenatural. O relacionamento com Ele não depende ali, né? Eu vou fazer no chão, né, não vou fazer a estrela de 5 pontos, eu vou fazer uma estrela de Davi, né? Estrela de Davi, ali eu vou me ajoelhar e vou orar, porque na estrela de Davi vai ser uma oração mais forte. Não. O evangelho não depende de nada disso, mas de uma aproximação sincera em que o sobrenatural, ele vem no meu e no seu dia a dia quando uma pessoa é alcançada por Cristo. Quando eu, de uma forma poderosa e sobrenatural, tenho a ousadia de compartilhar da fé com alguém que não conhece. Quando eu ajudo alguém nas suas necessidades e testemunho de Cristo. Não existe segredo. Tudo que nós precisamos saber em Cristo foi revelado. Não tem um grupo especial com conhecimento superior. Cristo se revela na Escritura. A superioridade de Cristo, ela desenvolve um padrão superior. E a base desse padrão é o próprio Cristo. Eu não vivo esse padrão pela minha própria força. Eu não vivo esse padrão simplesmente porque é um conjunto de regras, mas eu vivo esse padrão porque é Cristo que me capacita. E essa superioridade impacta todas as áreas da minha vida, tanto política, ética, ela vem desde a ética até os meus relacionamentos mais íntimos. A forma como eu vivo com a minha esposa, a base é Cristo. A forma como eu estou no meu trabalho, a base é Cristo. A forma como eu ensino os meus alunos, a base é Cristo. Cristo é a base de tudo. Essa é a diferença. E aqui para finalizar, alguns desafios para nós pensarmos essa semana. Primeiro deles, viva o Evangelho como ele é e não como nós gostaríamos que ele fosse. O segundo, conheça a sociedade, filosofia, cultura, leia o seu tempo. Eu acho que eu não corrigi, está escrito errado, mas tudo bem. Mas leia o seu tempo, tenha a capacidade de entender a sociedade que você está inserida, mas não perca de vista o poder de Cristo que transcende a essa realidade. Tenha consciência do evangelho extraordinário que é vivido de forma ordinária nas nossas rotinas. O evangelho extraordinário, ele é vivenciado quando eu abraço um filho. Aí eu brinquei ontem, a gente visitou um casal, ele estava lá com o genro, né? Quando um sogro ama o genro, isso é expressão do evangelho, né? Porque o sogro e um genro, não existe amizade, existe um acordo de não agressão. Não é? Afinal de contas, o camarada casou com a filha dele, né? A filha que ele cuidou por anos. Né? Então, quando existe... Olha como o evangelho pode ser expresso de uma forma extraordinária em relacionamentos comuns. Quando um casal se perdoa em uma discussão. Quando um filho rebelde, ele retorna à sua família. Ou é amado mesmo num momento difícil, é onde o evangelho ele se expressa. Ame e pregue o evangelho que transforma totalmente as vidas das pessoas, por ser revelação de Deus e ir além da capacidade humana. Nós não pregamos porque as pessoas elas querem ouvir,
Nós não pregamos para dar um conjunto de regras, mas porque é um relacionamento com Cristo que transforma e atua de uma forma poderosa. E se pudéssemos resumir a mensagem desse livro de Colossenses, eu imagino que pela quantidade de vezes que a minha esposa tocou no relógio lá atrás, eu devo ter passado do horário, vocês me perdoem, mas se eu puder aqui resumir a mensagem do Evangelho em Colossenses, Cristo sendo superior, eu diria isso: a supremacia, a superioridade de Cristo exige dedicação exclusiva de seus líderes e povo em atitude e ação. Quando eu entendo como esse evangelho é superior, eu me dedico exclusivamente, seja eu líder de alguma área, de algum ministério, discipulador, em qualquer relação dentro da igreja, ou um membro que ainda não lidera algo. Porque eu tenho consciência dessa superioridade de Cristo. Quero convidar todos a baixar a cabeça nesse momento e orarmos ao Senhor para que Deus nos dê essa consciência também que os colossenses eles precisavam. O gnosticismo estava à porta, mas quantas vezes no nosso dia a dia somos tentados com coisas semelhantes, tradições, academicismo, filosofias, políticas e tantas outras coisas nos ambientes em que somos colocados, e nós precisamos impedir, que pequenas gotas de vinagre sejam colocados na Coca-Cola do Evangelho, que tomemos esse Evangelho puro, onde Cristo é superior e Ele não precisa de mais nada. Ele não precisa de ritos, Ele não precisa de experiências sobrenaturais, mágicas, revelações espetaculares. Ele é vivido no dia a dia de um relacionamento pessoal com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por Tua bondade, por Tua graça, porque podemos conhecer o Evangelho de Cristo, um Evangelho puro, que não tem a sua origem na capacidade humana, mas tem a sua origem na pessoa de Deus, que envia Cristo Jesus, que é superior a todas as coisas, que é superior à nossa expectativa, que é o agente da criação e o alvo da criação, que é maior que qualquer filosofia, qualquer política, qualquer expectativa social, que é maior, Senhor, que qualquer rito, que qualquer religiosidade ou que qualquer sacrifício, porque tudo depende dele. Deus, que possamos viver as nossas vidas de acordo com essa superioridade de Jesus Cristo. Que tendo a consciência que Cristo é supremo, que Cristo é superior a todas as coisas, as nossas vidas expressem a pessoa de Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível, aonde quer que o Senhor nos coloque, seja no nosso trabalho, seja em casa, seja no condomínio, nas nossas famílias, por onde o Senhor nos enviar. E oramos em nome de Jesus. Amém.